Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. E caminho com você em Deuteronômio, o capítulo é 32. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como uma chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva, e como a chuva sobre a relva. Porque divulgarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto Ele é. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha de seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim, recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Não é Ele o teu Pai que te comprou, não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente. Considera os anos das muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta e no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu, como a menina dos seus olhos. Como uma águia agita sua ninhada, voando sobre as suas crias, estende suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos seus campos. E o fez chupar o mel da rocha, o azeite da rocha pedregosa, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da raça de Bazã, e cabras com a gordura dos rins de trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordastes, tu te engrossastes, tu te cobristes de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidastes e te esquecestes do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. E ele disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Eles me moveram para o ciúme do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. E eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira como uma nação tola. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com o seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome e serão devorados com calor ardente e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais com o veneno de serpentes do pó. Por fora, a espada, e por dentro, o terror. Destruirão tanto ao jovem como à virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha e para que não digam: a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isso.
porque eles são uma nação vazia de conselhos e nem há nenhum entendimento neles. Oh, se fossem sábios, para que entendessem isso e para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado? Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes, porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos, o seu vinho é veneno de dragões e o cruel veneno das víboras. Não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da calamidade, o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiavam? Que comeu a gordura dos seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas? Levantem-se e vos ajudem e sejam a vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar de minha mão. Porque ergo a minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e na minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a terra e para com o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel, e disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós nesse dia, que ordenareis que vossos filhos observem e cumpram todas as palavras dessa lei. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é vossa vida, e por isso prolongareis os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim, até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó. Contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e foi reunido ao seu povo. Porque transgredistes contra mim entre os filhos de Israel nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel.